Uma pessoa pergunta aqui, que é o corpo de luz. O corpo de luz é a consequência evolutiva de uma etapa do ser. Porque quando o ser fica naquela situação onde ele fica muito identificado com as forças da matéria, então o corpo dele, o corpo de luz dele ainda fica para frente, fica afastado daquela realidade, não tem maturidade o corpo de luz. O corpo de luz é a consequência que a personalidade e o ego podem desenvolver aquela proposta evolutiva que tem que viver. Se podem desligar os telemóveis, gratidão. Então, o corpo de luz é para etapas mais avançadas da lei do karma. Das etapas básicas e as etapas intermédias, o ser não tem possibilidade de desenvolver o corpo de luz. Porque a personalidade e o ego têm que liberar sua identificação com as forças da matéria, têm que transcender sua identificação com as forças da matéria, para que a vida interna pueda concentrar energias no nível espiritual, que é o nível imediato em cima do nível intuitivo. Porque no nível espiritual temos um núcleo que fica um estado germinativo, é um estado, sim, de latência. Então, quando o ser começa a transcender sua identificação com o mundo da forma, com o mundo da matéria, as energias vão se concentrando gradativamente naquele nível, que de embaixo para em cima é o quinto nível que constitui a consciência do ser. Então, a energia, quando já o ego e a personalidade não vampirizam o que recebem para evoluir, a energia começa a voltar para os níveis internos. Porque num ego e uma personalidade que ainda fica uma situação muito egoísta, só mergulhando metas pessoais, metas individuais, metas egoístas, ainda a energia não retorna. Quando a vida interna passa energia para esses egos, para essas personalidades, eles vampirizam tudo. Para quê? Para atender a matéria, para atender suas ambições, seus desejos. Então, quando o ego e a personalidade podem transcender aquele processo, acontece que a energia toca a vida externa, toca o mundo da matéria, os corpos do ser, e ela volta, retorna. Esse retorno é necessário para que os devas, as hierarquias internas da vida e a própria consciência monádica de ser, a consciência interna do ser, com isso vai construindo o corpo de luz. Vai levando o corpo de luz a um crescimento, uma maturidade. Ele já não fica naquele estado germinal de latência. Ele começa a madurar, a viver um processo de maturação. E isto é fundamental. E para que serve o corpo de luz? É um capricho evolutivo? Não. O corpo de luz tem a missão de servir como ferramenta para a mônada. Quando a mônada tem certa maturidade, serve de ferramenta para a mônada, para ela poder fazer experiências cósmicas, porque o corpo de luz é a ferramenta cósmica da mônada, da consciência monádica, do espírito do ser. De mesmo modo que a alma é a ferramenta que tem a mônada, a consciência espiritual, para fazer e organizar, administrar as experiências aqui na matéria, no campo tridimensional e kármico, o corpo de luz é uma ferramenta para as experiências cósmicas da mônada. Uma atende como ferramenta
os níveis cósmicos da realidade. E a alma atende como ferramenta tudo o que acontece aqui nos níveis kármicos tridimensionais. Então, ninguém pode fazer um curso para a maturidade do corpo de luz, para construir o corpo de luz. Por quê? Porque é um fato que é a consequência de um processo evolutivo. Você não pode forçar isso. Você não pode tentar, por ambição, desenvolver o corpo de luz. É uma consequência. Você não tem consciência do que acontece nesse nível. Mesmo que seu corpo de luz já tenha uma certa constituição e maturidade, você não vai saber nunca isso. Porque é um fato entre a mônada e aquele núcleo que falamos de corpo de luz. Então, existem, sim, nestes tempos, e já há alguns 40, 30 anos, pessoas que ofertam cursos para construir o corpo de luz. Esse que se fala de Merkaba e outras coisas, falam de que você, como uma ferramenta que não tem alcance, que não chega, que é a ferramenta psíquica, pode, mediante uma técnica, construir um elemento que só pode ser construído pela vontade superior, pelas hierarquias, pelos devas. ¿Sí? Então, nós sugerimos ficar atentos, porque o engano é muito comum. Tiram as pessoas dinheiro, elas pensam que construíram o corpo de luz, e na realidade o único que aconteceu é que ficaram em uma maior, mais profunda coligação com o plano astral. Porque o plano astral tem entidades que, quando você tem ambição espiritual, elas contestam em seguida. Você quisera conectar, não sei, um marciano, as forças do plano astral vai se apresentar como um marciano. Não, você não quer um marciano, quer um siriano. As forças astrales, elas se vão manifestar como um siriano. E assim, se você quer um elefante que ele pueda fazer meditação, as forças astrales vão colocar um elefante que medite. Entende? Então, o ser não tem que abrir as portas através da ambição, do desejo, da busca de um conhecimento que não é conhecimento, não tem que abrir as portas para essas práticas, que o único que vão a passar para você é desvio, que você fique interferido. Tudo aquilo que você necessita evolutivamente vai chegar quando você fique no estado evolutivo que corresponde a isso. Então, o corpo de luz, todos nós vamos a ter ele a ponto, com a maturidade que necessitamos. Mas ninguém pode acelerar esse processo, não pode antecipar esse processo. Porque senão o cosmos ficaria totalmente interferido. Se as pessoas, tanto ignorantes como nós, que ficamos em um nível, em um patamar kármico, continuamente interferindo, fluctuando, vamos a ter a possibilidade de dominar ferramentas que só nossa consciência espiritual pode dominar e necessita delas. Porque o corpo de luz é uma necessidade evolutiva para a nossa mônada, quer dizer, para a nossa consciência espiritual, não para o ego. Para o ego fazer o que quiser com isso. Não é um carro que você coloca o combustível e vai passear por aí. Porque nesses cursos, e nessas classes, eles prometem que vão a passar para você a técnica. Você vai aprender a técnica e depois você vai para onde quer no cosmos. Só tem que ficar assim e vai para onde quiser. Isso me engano. Sim? Aqui dizem também como é que existem seres intraterrenos que não têm espírito. O fato é este: os seres que têm uma evolução maior ficam em etapas muito mais elevadas que nós. Muito mais. E no cosmos, todo é um caminho para a síntese.
donde existen 7 núcleos de consciência, 7 níveis, que é a constituição de um ser que fica regido pelo karma, como nós aqui, na superfície da Terra, não podemos perceber, compreender, mesmo aceitar, que o ser pode viver sem corpo físico, sem corpo astral, sem corpo mental e mesmo sem alma. Por quê? Porque a evolução é o caminho da síntese. As consciências mais elevadas do cosmos, mesmo extraterrestres, extrasistêmicos, intraterrenos, intraoceânicos, intraígneos, intraaéreos, todos eles não têm alma, não têm mente, não têm corpos físico-emocional. Então, o que são? São o resultado de uma alta evolução, de um processo evolutivo muito elevado. Eles vivem a síntese e só têm núcleo divino, monádico, e quando é necessário, a mônada se ocupa o corpo de luz. Ele projeta o corpo de luz para fatos cósmicos. Mas já como eles não encarnam, ultrapassaram a necessidade encarnatória, eles não necessitam os corpos de embaixo, não necessitam a personalidade, já não tem ego, porque se não tem alma, não tem ego, porque o ego é a ferramenta da alma na matéria. Então, este fato é muito simples de entender, porque todos esses corpos inferiores são só para assistir à consciência quando ela não tem evolutivamente aquele outro nível. Então, mas você pode dizer, falar, mas muitas vezes se fala que eles se manifestam, que eles podem ser vistos, que você pode olhar o corpo deles, que parece mesmo bem material. Mas estes seres, segundo a lei da necessidade, eles podem convocar partículas, substância cósmica universal, e construir um corpo semelhante ao corpo dos seres da superfície da Terra, ou mesmo construir um corpo que, sem ser semelhante, ele pode se manifestar e você pode perceber com seus olhos. Então, segundo as necessidades evolutivas, eles atuam subjetivamente em contato com o nível interno dos seres ou podem se manifestar. Mas aquelas manifestações não significam que eles têm corpos, sino que eles têm o domínio das leis que permitem construir corpos, convocando, através do domínio das leis cósmicas, substância cósmica universal para revestir aquela necessidade. Então, eles, corpos, não têm corpos tridimensionais, mas acontece que a consciência divina, para o cosmos superior, é um corpo. Para os seres da Terra, o nível divino não é o corpo, não tem corpo, isso não é um corpo. Mas para os níveis superiores do cosmos, a consciência divina, o núcleo divino, é o corpo divino. E a mônada, mesmo que neste nível não pode ser percebida, é um corpo, é o corpo monádico. Por isso se fala também do corpo de luz. Mesmo que a luz não é corpórea, se fala de um corpo de luz, porque este fato tem que ver com que a energia em cada nível, em cada patamar ativa e coloca com essa ativação para a evolução, para que os seres possam evoluir segundo as necessidades. Então, as civilizações internas deste planeta não têm corpo. Só as civilizações kármicas. Nós, aqui, na superfície da Terra, temos 7 núcleos de consciência. E o quinto, sexto e sétimo, que são mais embaixo, são os mais rígidos, sim? Os mais, como se fala aqui? Densos. São mais densos. Mas eles, em outros níveis, em outros patamares, em outras dimensões, não necessitam desses corpos. Então, como interatuam conosco?
eles interactúan con su conciencia monádica y divina en contacto con nuestra propia conciencia interna y divina. Porque en ese nivel, en esos patamares de nuestra constitución, que eles interactúan con nosotros. Eles no tienen contacto aquí con los egos y las personalidades porque son sustancias inestables que fluctúan continuamente. Eles tienen contacto con aquel nivel de nuestra conciencia que no fluctúa, porque en ese nivel, a fluctuancia, ¿sí? No es parte de las experiencias evolutivas del ser. A conciencia espiritual del ser no fluctúa, o cuerpo de luz no fluctúa, conciencia divina no fluctúa. O nivel intuitivo, a conciencia intuitiva de ser no fluctúa, o que fluctúa es el ser mismo, por eso él no tiene estabilidad intuitiva, no porque la intuición fluctúe, o que fluctúa es el campo donde la intuición tiene que se manifestar, que es la conciencia psíquica del individuo. Entonces, la fluctuancia es un fato da mente, do corpo emocional y do corpo etérico físico. Entonces, cuando nos falamos de ficar abertos, disponíveis, receptivos para aquelas experiencias supramentais, estamos falando de percibir que o verdadeiro contacto do ser com a verdade interna é no próprio nível monádico e espiritual. Os seres que têm a ambição de ser contactados aqui abertamente, ¿sí? De invocar naves extraterrestres y intraterrenos, esos seres, como falábamos a poco, ¿sí? Esos seres reciben a respuesta do plano astral. Y o plano astral no es una ferramenta evolutiva, es un campo de prueba, ¿sí? También pregunta, ¿qué es el eu cuántico? ¿Qué es el eu cuántico? El yo cuántico. Cuando se fala de esto, se está hablando do eu superior o yo superior. Porque o eu inferior, o yo inferior, es aquel marco trino, tridimensional, donde fica a personalidade y o ego interactúa. Entonces, o ego es aquel yo inferior, o eu inferior. Y aquel ego, o yo cuántico, es la realidad interna, conciencia superior e interna del individuo. Ese o eu superior o yo cuántico, ¿sí? También preguntan cuál es la referencia cuando falamos de semillas estelares, simientes estelares. Todos nós somos simientes estelares, porque ninguém é de aqui, ninguém é de ningún planeta, todos vamos migrando. A corriente de energía evolutiva coloca os seres nos universos planetarios, solares, ¿sí? O galácticos que corresponden a cada etapa. Entonces, es un proceso que es dirigido por jerarquías que son las encargadas de que una conciencia pueda migrar y se instalar, ficar en un planeta, en un sistema solar, en un determinado contexto evolutivo. Entonces, nós todos somos simientes, porque en algún momento nós somos simiados, se dice, ¿sí? Simiados, quiere decir, sembrados en algún lugar. Cuando termina experiencia en un medio planetario, ¿qué acontece? Você morre para un estado de conciencia y es preparado para nacer en otro estado de conciencia. Entonces, nos voltamos continuamente para ser simientes, semillas, continuamente. Porque cuando aquel estado ¿sí? prosperó, você, esgotó todas las probabilidades evolutivas que aquel campo universal, planetario o sistémico ofertaban, entonces você muere en aquel estado de conciencia. Ya no sirve aquella condición evolutiva, muere para esa condición evolutiva y va a nacer para otra. Entonces, cuando você es migrado, es semeado nuevamente.
sembrado novamente em outro estado de consciência, em outro patamar, em outras condições evolutivas. E isso não tem fim. A diferença é que algumas dessas experiências são feitas bajo lei de karma, porque você, durante muito tempo, só é migrado para universos kármicos, porque suas necessidades evolutivas têm que ver com a lei do karma. Mas depois, quando você esgotou, acabou tudo aquilo, então é migrado e é semeado, sembrado em universos da lei evolutiva superior. Porque uma coisa é a lei evolutiva e outra coisa a lei evolutiva superior ou lei de ciclos. A lei evolutiva se manifesta na lei do karma, na lei de ciclos, na lei evolutiva superior e na lei do equilíbrio. A lei evolutiva, mas quando você passa imediatamente de um universo kármico a um patamar superior, aquele patamar superior é a lei evolutiva superior ou lei de ciclos, porque você começa a ser treinado evolutivamente através de 3 ciclos contínuos, Já não é como acontece com o karma, que o ser tem uma multiplicidade de experiências para desenvolver e quase não avança, porque ele tem um ritmo que é o ritmo da natureza, e a natureza é lenta, vai divagando sempre. Mas na lei evolutiva superior, você tem um ritmo próprio da supranatureza. Já não fica preso da inércia da natureza, da inestabilidade na natureza, que é próprio de universos kármicos, onde você tem que treinar para superar a inestabilidade. Viu? Sim. Pode fazer? Como conceito? Como conceito, não. Supranatureza é um conceito cósmico, mesmo que pode ser utilizado por qualquer linha evolutiva, porque é um conceito, do mesmo modo que o conceito natureza é um conceito muito amplo, supranatureza significa o campo que está acima da natureza. Todos temos, em nossa própria constituição, uma parte, uma parcela, que responde à natureza. Qual é essa parcela? O corpo físico, etérico, o corpo astral e o corpo emocional. Essa é a base da natureza humana, que tem, sim, campos análogos empáticos em todo o planeta, porque existe uma parcela planetária, que é a superfície mesma, que responde à força da natureza. Porque o planeta tem uma capa, uma faixa mental, tem uma faixa, uma capa emocional astral e uma capa e uma faixa que é energia etérico-física. Essa é a supranatureza do planeta, mas nós temos uma supranatureza análoga também, porque nossa consciência espiritual é a supranatureza para nós. E nossa consciência psicofísica é a natureza mesma do planeta, só que concentrada e adaptada a nossas necessidades evolutivas. Era isso? Aqui falam que é o ápice da purificação. Que é o ápice da purificação? O ápice da purificação é o momento onde se vai esgotar a transição do planeta. Porque em 1988 aconteceu uma grande mudança, que foi a transcendência da polaridade masculina do planeta. E começou a manifestação, a regência, sim, da polaridade feminina. Então, como falamos de uma transição, é um ciclo muito mais breve, sintético, que os grandes ciclos polares, ou masculinos ou femininos. As transições são etapas, sim? São campos de energia, onde, por deficiências, por dificuldades evolutivas, neste caso da humanidade da Terra,
cohabitan, coexisten simultáneamente, ¿sí? Elementos que en un contexto más amplio nunca pueden coexistir o cohabitar, como é a polaridade masculina não pode cohabitar com a feminina, mas nas transições a masculina vai para uma hipofunção, uma função diminuída, vai diminuindo sua influência, e a feminina vai para a hiperfunção, uma função cada vez mais abarcante. ¿Sí? Então, nós aqui na superfície do planeta, neste momento, estamos vivendo, mesmo que não podemos perceber qual é o ponto daquela vivência, daquele trânsito, estamos vivendo o esgotamento da transição. Já fica muito acelerada a transição. Vai para isso que se fala do ápice, do nível máximo da transição. Quando se chega ao ápice, se esgota todo e começa uma nova etapa, já não com estes fatos da transição, que é a coabitação de elementos que não têm compatibilidade, porque os ciclos do planeta são bem marcados. Quanto mais primitivo um planeta, mais marcados os ciclos. Ainda não chega para uma síntese o planeta. Então, agora, nós estamos sendo treinados, preparados, para viver o ápice da transição. E qual é o treinamento? Que o ser tem que ficar atento para simplificar sua vida. Porque uma transição é uma oportunidade para aqueles que, sem a transição, não têm capacidade para a mudança, para a transformação. A transição é uma margem, um campo onde os seres recebem a oportunidade de trabalhar com sua transformação. Então, mientras os seres não podem alcançar certo grau de transformação, então a transição sigue, continua. Mas ninguém sabe quanto tempo continua. Mas as informações internas, cósmicas, falam de que ficamos muito perto, muito cerca do fim da transição planetária. Então, quando aconteça isto, vai acontecer um fato muito interessante, porque as hierarquias vão concretizar movimentos, ¿sí?, muito organizados e perfeitos, para que cada ser pueda receber a oportunidade evolutiva que ele necessita. Então, existem seres que, quando se esgote a transição, necessitam ultrapassar a lei do karma e ser colocados em universos onde fique ativa a lei evolutiva superior, a lei dos ciclos. E outros seres não podem ser levados para o universo onde fique ativa essa lei, porque não puderam responder evolutivamente a esta proposta masculina do ciclo anterior. Chegaram ao fim do ciclo masculino sem poder responder. Só responderam em uma pequena porcentagem, em um pequeno degrau. Então, esses seres vão ser colocados em universos kármicos que têm as mesmas condições que eles necessitam para voltar a esse treinamento kármico, para receber as oportunidades kármicas que eles necessitam. Muito, muito longe daqueles conceitos religiosos onde você vai para o inferno, vai para o purgatório, para o paraíso. O cosmos não tem paraíso, não tem purgatório, não tem inferno. Porque o único que existe para o cosmos é a oportunidade contínua que o ser tem para tentar evoluir. Então, o ápice da transição, para alguns seres, tem que ser um fato de profunda alegria. Para outros, os que ficam apegados para a matéria, é um fato de muita tristeza. Eles ficam apavorados, aterrorizados. Então, esse fato, para uns, é liberação e para outros é uma catástrofe. Segundo você perceba que isso para você está falando muito de você. Porque os seres que hoje só têm vocação de que o planeta pueda ser liberado
das forças involutivas, das forças caóticas. Para esses seres, um profundo motivo de alegria perceber que ao fim da transição fica cada vez mais perto, mais perto, mais perto. E esses seres não só ficam com alegria, sem fazer nada. Esses seres estão continuamente tentando concretizar a transição em sua própria consciência, porque um ser que hoje trabalha evolutivamente para a humanidade e para o planeta, ele tem a responsabilidade de esgotar a transição em sua própria consciência, de transitar esse ápice em sua própria consciência. Ele tem que concretizar em sua consciência a transição e irradiar, liberar essa energia para que outros recebam estímulos evolutivos para fazer o mesmo. Então, a transição foi inevitável e, afortunadamente, tem as consequências e tem as características que nós necessitamos para que, até o fim, podamos ser provados evolutivamente. Aqui perguntam por que todos somos condenados a evoluir. Porque nós ficamos em uma corrente de energia cósmica que fica regida por aquilo que se fala de leis de expansão. As leis de expansão, sabe que são as leis que dirigem e permitem à consciência se expandir. Então, você fica condenado a evoluir, porque você fica dentro das correntes de energia expansivas do cosmos. Não só você fica condenado a evoluir. O planeta onde você fique, mesmo que seja esse planeta ou outro, este sistema solar ou outro, uma ou outra galáxia, com as características únicas para cada um desses núcleos, desses campos, ¿sí?, evolutivos, com as características únicas, todos e cada um deles ficam condenados a evoluir. Então, todos os seres, mesmo que rechacem continuamente as propostas evolutivas, eles não podem evitar, em algum momento, transcender as limitações, transcender a identificação com a matéria, com as forças dissuasivas, com os desejos, com as metas pessoais, egoístas, individuais. Eles começam a perceber uma profunda necessidade, ¿sí?, de viver para as metas universais e cósmicas. E sabe o que significa isso? Que ele fica expandido. Porque naquele trabalho de tentar continuamente e egoístamente concretizar metas individuais, o ser, sem perceber, vai sendo preparado para transcender aquelas metas. E essa preparação é a resposta da vida cósmica, das leis cósmicas, à sua necessidade de evoluir, mesmo que você rechace essa realidade, que necessita evoluir. Porque o ego, em certas etapas, ele não aceita que tem uma necessidade de evoluir. Não aceita isso. Essas são coisas românticas dos estúpidos, que eles vivem com a consciência buscando o espírito, buscando o bem comum, mas sem saber, cada vez que eles rechaçam, ficam um pouco mais perto de ficar liberados desse condicionamento, dessa interferência. Então, todos ficamos com essa condição. Mesmo antes de que um ser seja um ser, tem garantizado pelo cosmos sua evolução. Aqui perguntam se só com a fé e a intuição chegamos a nosso ser interno. Na realidade, para que você viva na fé e sua intuição realmente seja uma ferramenta
e não sua imaginação, ou sua ambição, ou sua instintividade que você confunde com intuição. Para que você viva na fé e seu funcionamento seja genuinamente intuitivo, você já tem um contato interno. Já tem essa receptividade interna. Já a vida interna encontra em você um destinatário. As forças, as energias, seu potencial interno já encontra em você um ser aberto, receptivo. Por essa receptividade que você vai alcançando a capacidade intuitiva. Se o ser não é receptivo, ele não pode desenvolver a intuição. Porque a intuição é uma condição que só os seres que têm vocação pela verdade, vocação interna, podem ir desenvolvendo. Então, se você não tem vocação interna, não tem vocação pela verdade, não pode funcionar intuitivamente, porque você tem, já nessa etapa, que ficar muito atento para ser um guardião de sua consciência, para que as forças involutivas, as forças retrógradas, não possam bater em sua consciência. ¿Sí? No puedan batir, ¿se entiende? No pueden pegar, impactar en la conciencia. Entonces, esto es muy necesario, que el ser pense, entienda que la intuición no puede ser treinada. O que você puede treinar es su vocación y ficar entregado para un mundo interno, entregue. Se você persiste em ficar entregue para o mundo interno, então você gradativamente vai receber do mundo interno outras opções. E uma dessas opções, a mais importante, é a capacidade de conhecimento não racional. Esse é um ponto muito importante, que o ser já ultrapassa a necessidade contínua de conhecer, de entender através da razão. Porque a intuição é isso, é conhecimento não racional. A intuição ultrapassa o mecanismo racional. O ser que tem intuição não necessita estar continuamente comparando, analisando, especulando. Não, ele não necessita nada disso. Ele fica aberto, disponível, entregue para a vida interna, sem nenhum tipo de expectativa. Então, se a vida interna encontra aquela característica, aquela qualidade nele, se é necessário, passa para ele informação. Você pode falar que é intuição ou é conhecimento não racional, mas é a mesma forma de definir uma mesma situação. Então, o ser que vive na fé e que já tem a intuição desenvolvida é um ser que está servindo o planeta, porque ele alcançou uma condição que é muito rara aqui na superfície da Terra, excepcional, quando mesmo nesta etapa, a maioria dos seres da superfície tinham que ter a condição, a intuição desenvolvida, mas a identificação com a força da matéria, sim, o desejo que não podem controlar, a ambição, o ciúme, a inveja, tudo isso faz que a maioria não pueda disponer daquela liberdade, porque o ser que funciona intuitivamente, ele vive relaxado, não vive tenso, ele vive em um estado diferente. Por quê? Porque não necessita se preocupar por nada, porque sabe que ficando em disponibilidade para a vida interna, ele é uma ferramenta que vai ser utilizada como a vida interna percebe que já pode ser utilizada aquela ferramenta. Sim? Sim, irmã. Existe diferença entre intuição conseguida em 1978 com dualidade masculina e agora acredito que é direito. Então, a intuição aumentou, mas em geral, se quiser ver diferente, a intuição antes e agora. É muito interessante a pergunta. Por quê? Porque a intuição sempre foi o mesmo mecanismo, mas a diferença é o alcance que tem a intuição hoje. Porque a intuição
é um mecanismo, uma ferramenta para revelar à consciência fatos que o razonamento não pode ligar. Então, o ser intuitivo é um ser que recebe informações que pela via racional não pode ligar. Ele não pode ter essas informações. Porque a intuição é revelação. Quer dizer, a intuição é a única ferramenta que, quando fica ativa, é uma ferramenta de atualização, porque a vida interna não vai passar para um ser, através do canal intuitivo, algo que ele não necessita. Quando a intuição funciona, quando o ser tem desperta a intuição, ele está recebendo atualização. Mas para corresponder àquela atualização, ele tem que ter obediência. Ele não pode tomar uma indicação, uma revelação através do campo intuitivo e começar a pensar, eu vou obedecer, não vou obedecer. Não, não obedeço, hoje não tenho gana. Então, o que vai acontecer que ele gradativamente vai começar a perder, possivelmente, aquela oferta interna que é o funcionamento intuitivo. A intuição necessita que o ser tenha suficientemente desenvolvida a obediência. E após a persistência. Ou seja, tem que aprender a ficar aberto para o estímulo intuitivo, aprofundar aquele oferecimento, obedecer e ainda mais persistir, persistir, persistir. Então, não existe possibilidade de que a intuição seja uma ferramenta se você não tem intenção de aprofundar a oferta intuitiva, não tem possibilidade, não quiser obedecer e ainda mais não querer persistir se obedeceu. Então, qual é a diferença daquele ciclo hoje? Que as revelações deste ciclo são muito mais amplas, porque a energia feminina tem a condição de introspecção, de interiorização. Com muito menos você tem mais. Quer dizer, no ciclo anterior, para que um ser pudesse aprofundar aspectos esotéricos, místicos, ocultistas, espirituais, tinha que fazer muitas técnicas, preparações muito, que não têm síntese. Os conhecimentos de Oriente e de Ocidente do ciclo anterior não têm síntese. As técnicas do ciclo anterior não têm síntese. Tudo aquilo do ciclo anterior não tem síntese. Mas por que não tem síntese hoje? E se tem síntese naquele ciclo? Porque as ferramentas só servem para um ciclo determinado. Se você hoje necessita, ou pensa que necessita, uma pseudo-necessidade, trabalhar com as técnicas do ciclo anterior e os conhecimentos velhos, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar no mesmo lugar, em inércia. Porque naquele tempo, se você não pudo tramitar, não pudo treinar com oferta, hoje não tem possibilidades. Você, se não aceitou no ciclo anterior, naquelas encarnações, o que foi ofertado para você, agora você que quer fazer com essas ferramentas? Porque quase a maioria das pessoas não tem nada que fazer com essas ferramentas. Mas a inércia e a familiaridade com elas faz que os seres hoje trabalhem com os institutos e com todas essas coisas, mesmo que já não ficam atualizadas. Então, a intuição hoje tem outro alcance. Qual é aquele outro alcance? Uma síntese em informações cósmicas, que é mesmo a cosmosofia, que servem para o ser para sintetizar tudo aquilo que ele não pode sintetizar pela outra via, que é a via racional e a via do viejo conhecimento, do velho conhecimento. Então, a intuição hoje é a mesma ferramenta, mas o alcance é outro. Mas tem uma qualidade que também é muito interessante, porque a intuição tem hoje uma característica própria do despertar dos centros do consciente direito, do campo cosmosonomedular, do consciente direito. Então, esse novo circuito de energias
¿sí? Permite características perceptivas, registros da realidade subjetiva e objetiva, que no ciclo anterior não ficavam à nossa disposição, evolutivamente falando. Então, um ser que vai despertando o consciente direito, ele começa a funcionar intuitivamente, mas com uma característica, uma frequência vibratória, ¿sí?, mais elevada do campo intuitivo. Porque não é o mesmo o circuito velho energético que falamos de chakras, que o circuito do consciente direito, que ele mesmo é uma amostra contínua de síntese. Porque os centros do consciente direito são 3, mais 2 centros supraluminais. E os chakras são 7. Você mesmo aí tem a falta de síntese. Por quê? Porque quanto mais primitiva é uma humanidade, os centros de energia são uma maior quantidade. Uma humanidade vai avançando e os centros de energia vão em síntese. Então, agora nós vamos a ter 3, no futuro da humanidade, 3 centros, 3 vórtices, ¿sí?, que servem para a administração da energia no corpo etérico do ser. E no ciclo anterior, que todos hoje temos os chakras em alguma medida desenvolvidos, eram 7. ¿Sí? Então, a intuição do ciclo anterior e a intuição deste ciclo tem algumas coisas diferentes, mas a base do processo é o mesmo. Não é como o indivíduo pode sentir a ativação? Não escuto, irmão, desculpe. Como é que é como o indivíduo pode sentir a ativação do ciclo? Como se pode viver a ativação? Como pode sentir a ativação? Por isso, como você pode perceber, viver isso? Bem, acontece que o consciente direito não tem um protocolo, um único protocolo de manifestação para ser percebido. O consciente direito pode ser desenvolvido por muitas pessoas, e se alguma delas, tem uma percepção, com certeza não a mesma percepção daquela outra pessoa. Porque todos somos únicos. Então, a relação da consciência única, porque todos somos únicos, com um elemento, a interação disso é bem diferente. Então, existem pessoas que, quando começam a desenvolver o consciente direito, elas falam que sentem uma vibração em algum lugar da cabeça. Outros sentem algum tipo de percepção no peito, ¿sí?, no centro cardíaco. E outros não sentem nada. E mesmo que eles estão desenvolvendo o consciente direito. Quando aquele desenvolvimento vai avançando, alguns deles começam a ter certas experiências intuitivas que em outros momentos não tinham. Mas isso não quer dizer que todos os que vão desenvolvendo o consciente direito, imediatamente têm essas experiências perceptivas, essa cognição intuitiva ativada. Então, muitas vezes o ser, mesmo que tenha o consciente direito em algum degrau de despertar, é provado de maneiras diferentes. Então, o ser não tem que trabalhar para o desenvolvimento do consciente direito, porque isso pode ser uma interferência, porque ninguém sabe qual é o limite da ambição do ser. Então, você não tem que ter a ambição de desenvolver o consciente direito, ou de ser reconhecido como um ser que tem desenvolvido o consciente direito. Você tem que trabalhar para o despertar de sua vocação interna, quer dizer, uma maior sintonia, um maior alinhamento com sua fonte interna de vida. Porque o trabalho do ser é esse, aprofundar a relação com sua vida interna. A consequência dele pode ser o despertar do consciente direito. Mas falamos, pode ser, por quê? Porque o consciente direito tem um mecanismo, sim, que não pode ser substituído, se fala. Bem, é o mesmo que em espanhol. Não pode ser substituído. Qual é aquele mecanismo que não pode ser substituído? Que o consciente direito é a consequência direta das iniciações.
Não dessas iniciações que são teatro aqui, que você paga para ser iniciado, não, isso não. Iniciações cósmicas, quer dizer, as iniciações que vive sua própria consciência cósmica, sua mônada, seu ser interno, sua consciência espiritual. Porque nessa etapa, ainda mais a partir de 1978, os seres vivem exclusivamente as iniciações em seus próprios níveis internos. Já não tem iniciadores aqui, hierofantes, que vão fazer esse trabalho. Você já não vai ficar deitado, acostado, esperando que venha algum hierofante, um iniciador, e vá trabalhar com sua consciência. Essa época se esgotou, porque as interferências são tanto grandes que qualquer cerimônia aqui, no plano externo, tem uma interferência muito grande das forças dissuasivas. Então, o que aconteceu? Como seres todos temos que tentar sintonizar a realidade interna, a hierarquia ativou as iniciações nos níveis internos. Então, como é que você pode cooperar com aquele iniciado que é sua consciência interna? Buscando a sintonia com ela. Entregue para ela. Com a vocação interna, com a vocação de conhecer e de ficar em comunhão com a sua própria consciência interna. Quando o ego e a personalidade podem avançar nessa sintonia interna, aquela mônada, que é a genuína iniciada, tem a possibilidade de passar irradiações, energias, vibrações daquela nova condição iniciática que ele tem. Então, se você fica uma síntese, entregue para a vida interna, e seu principal motivo de existência é assistir ao plano evolutivo, tem possibilidades intuitivas de receber as informações daquele novo estado iniciático da mônada, e fica em você, na capacidade que você tem de sintonia e de manifestação daquilo novo que recebe. Então, à medida que a mônada vai passando pelas iniciações, ela tem a característica de que com aquele novo conhecimento, quer dizer, aquele novo treinamento, aquele novo treino, sim, que passa para ela essa energia iniciática, pode começar a despertar cada um dos centros do consciente direito. Porque a mônada não pode despertar o primeiro centro do consciente direito se ela já não fica na primeira iniciação. Porque uma iniciação é a abertura que o iniciador cósmico permite e acompanha, assiste para o iniciado. Então, o iniciado recebe aquele estímulo, fica aberto, começa a aprofundar as novas leis que ele sintoniza, e a partir de aí, aquele iniciado que é a mônada pode passar energias superiores àquelas que passavam antes de ser iniciada. Então, aquela nova energia da primeira iniciação pode se manifestar como o despertar do primeiro centro do consciente direito. Com o tempo, que não é tempo, com ciclos internos, porque tempo aqui é uma forma de referência, com os ciclos internos, com as etapas internas evolutivas, chega o momento da segunda iniciação. E a mônada tem a mesma oportunidade. Ela fica mais expandida, porque é um iniciado em segundo grado, e a partir daí, ela pode passar energias ainda mais profundas, uma vibração própria que permite o despertar do segundo centro do consciente direito. E assim, na terceira iniciação, ela estimula o despertar do terceiro centro. Na quarta e quinta iniciação, a mônada domina certas leis que permitem unificar os primeiros três centros que acordaram, que despertaram. Então, ficam como uma entidade, porque primeiro desperta, acorda este centro aqui, embaixo da última costela, debaixo da última costilla do lado direito. Então, embaixo da última costela. Depois, o segundo centro desperta aqui, é o centro cardíaco direito. E o terceiro centro, no campo etérico, o cerebral direito. Então, na quarta e quinta iniciação, a mônada tem domínio de certas leis
que, dirigindo aquelas energias na quarta e quinta iniciação, permite a unificação, funcionamento harmônico e coordenado e complementário daqueles 3 centros. Então, esses 3 centros, eles passam a se ampliar. Quando ficam trabalhando juntos, quando já são uma entidade energética, já não é funcionamento individual de cada um deles. E depois a mônada tem que chegar à 6ª e à 7ª iniciação. Na 6ª iniciação, ela tem domínio ainda maior. Então, esse domínio permite, já não na tela etérica, no corpo etérico, sino na aura do indivíduo, no campo supraluminar, fica o despertar do 2º centro supraluminar, que não é o mais potente, porque recém na 7ª iniciação, ela vai despertar o último e mais potente centro supraluminar. Então, quando o ser tem todo aquele processo feito, já fica pronto para ir para outro universo, para outras condições, para outros patamares. Necessita essas 7 iniciações para ficar pronto para outro caminho evolutivo. Então, são 5 centros, 3 no corpo etérico, 2 no campo supraluminar, quer dizer, dentro da aura do indivíduo. Por que dentro da aura? Porque são tanto potentes esses centros que o corpo etérico não pode receber essa energia, porque as celdas etéricas, a trama etérica vai se dissolver. Então, a aura não vai se dissolver, porque já nessa etapa, a aura é a manifestação cósmica do ser. Já não é o campo de energia do ego e da personalidade. Então, esse mais ou menos é o fato. Pode falar mais forte? Há muitos seres na superfície com seres sempre na iniciação. Não há muitos. Não, porque nossa civilização é muito primitiva. São poucos seres que pertenecem ao 10% resgatáveis, de que fala a hierarquia, pequeno porcentagem, eles têm a 5ª, a 6ª e a 7ª iniciação. Sim? A maioria não tem. A maioria neste planeta, na superfície, ainda não são aspirantes para a primeira. Não chegam. Percebe o que estamos falando? É fato trágico, se se quer ver. A maioria não tem condições para aspirar. Não podem ser preparados para a primeira iniciação, porque tem tanta identificação e egoísmo, o ego com a matéria, com o mundo da forma, com os desejos, com a compulsividade, obsessão pelos fatos materiais, que a mônada não pode passar para esse nível, para essa disposição, porque a mônada tem que utilizar muita energia através da alma para abastecer continuamente esse loqueiro que é o mundo dos egos da superfície da Terra. Aqui perguntam também qual é a atividade física que é possível realizar nesta época, que acompanhe de melhor modo o desenvolvimento evolutivo do corpo físico e dos outros corpos. O principal é entender isto antes de aprofundar. A humanidade necessitou todas estas práticas porque ela se afastou da lei da necessidade. Porque quando uma humanidade kármica, ela trabalha já com mais equilíbrio nesse aprofundamento da necessidade. Todas suas atividades e movimentos são alimentados por uma energia muito elevada. Mas quando a humanidade começou a ocupar sua consciência psíquica e sua atividade física em obter prazeres, na obtenção de prazeres, com o egoísmo, o corpo físico é escravo de atividades psíquicas que não têm nada a ver com a evolução.
a humanidade colocou o corpo físico como um escravo para aceitar atividades que não eram arquetípicas, o arquétipo delas, entende? Então, nós ocupamos a consciência mental, emocional e física em obter, ¿sí? Por meio da ambição, do desejo, do egoísmo, em instalar uma atividade na superfície da Terra que não tem nada a ver com o paradigma previsto para ela. Então, o que aconteceu? Que nós começamos a treinar movimentos artificiais para compensar a toxicidade acumulada no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental. ¿Sabe por qué surgió o yoga no ciclo anterior? Por esa misma cuestión. Porque mismo ya na Lemuria, ¿sí? Después na Atlántida, y ahora no período post-atlante o adámico, os seres nunca atividade por eles desenvolvida foi arquétipo, foi arquetípica, nunca foi uma atividade centrada no paradigma, quer dizer, era aquilo que ficava disponível como síntese para o caminho evolutivo da consciência. Nunca nós pudimos viver isso. Então, continuamente, colocamos a nossos corpos em atividades muito ruins, muito maus. As guerras, algo pior para o corpo psíquico e para o corpo físico do ser. Asesinar animais, comer cadáveres dos animais, algo pior que isso, mais tóxico que isso. Então, mas depois fazemos yoga, mas depois fazemos uma limpeza hepática, mas depois, mas primeiro, ¿sí? Fazemos um desastre com a vida do planeta. Agora é um milagre que algumas técnicas do alimento evolutivo, como o veganismo, o vegan, estão avançando na consciência da humanidade. É um milagre. Este é um milagre. Porque os seres, ¿sí? Têm apetitos que não são compatíveis com o veganismo. Mesmo que o veganismo, como um milagre, está avançando, ocupando um lugar evolutivo muito importante. Então, o melhor que nós podemos começar a fazer como atividade para nosso corpo físico e para todos os corpos, a personalidade, é fazer o correto e o necessário. Porque o primeiro que vai a trabalhar para não intoxicar os corpos, a personalidade, é que a personalidade se encargue somente e principalmente de assistir necessidades do modo correto. Primeiro, reconhecer ter vocação de trabalhar para as necessidades, o que se fala de assistir ao plano evolutivo. Essa vocação de assistir necessidades. E depois de assistir aquelas necessidades com o jeito correto, com a atitude correta, da maneira correta. Então, isso já é uma forma de desintoxicar os corpos da personalidade. Mas depois, cada um de nós pode ter estímulos internos para fazer alguma coisa que a ele corresponde com esses corpos. Porque isto é uma linha geral, é uma sugerência geral, o que você primeiro tem que fazer, cambiar a atividade de sua consciência. Que tantas e tantas e tantas e tantas encarnações foram o único que nós conhecemos, que nós executamos, entende? Então, isso é o primeiro que temos que fazer. E depois, cada um de nós, em sintonia interna, pode receber orientações para fortalecer, de um modo ou outro, a constituição da personalidade. Porque não é só o corpo físico. Aqui a pessoa pergunta bem. O corpo físico e outros corpos. Então, cada corpo necessita de receber a proposta evolutiva que tem que ver com que ele fique mais perto do paradigma que na antiguidade. Sim? Só um aporte idiomático. Personalidades es la personalidad. Personalidad. Formas da personalidade. Sim. Porque dices personalidade é personalidade. O corpo físico, emocional e Sim.
Não entendo. Personalidade. Personalidad. Ah, bem, igual que em espanhol. Obrigado. Gratidão. Você é meu mestre. Porque como suele acontecer que vocês nas consonantes colocam sempre uma vocal, para mim era uma regra. Então, muito melhor que não é personalidade, porque senão ainda a personalidade fica pior. É personalidade. Personalidade e não pessoalidade. Personalidade. Personalidade. Ah, bem. Bom. Agora, mas tem paciência, porque acho que necessito encarnar na cultura portuguesa para falar bem português. Bem. Aqui perguntam se existe um estado, lugar, entre o cosmos interno e externo. Se é assim, se ele se manifesta de algum modo. É muito interessante a pergunta, porque lugar é um conceito físico. E aquele âmbito onde o externo e o interno eles ficam em coligação, ficam unidos, não tem que ver com o que nós pensamos de como leis de espaço. Então, o que é isso? É uma franja de energia. É um eixo energético, uma interface energética, quer dizer, um filtro, um eixo energético que une a vida interna com a vida externa. Quando o ser, ele fica muito identificado com a forma, com os padrões materiais, com as forças da matéria, aquele eixo energético, aquele filtro, é mais rígido. Então, ele mesmo, sem consciência, coloca aquele teto como se fosse uma proteção inconsciente, não consciente, de aquilo que ele ainda não quer aceitar. Então, esse eixo energético, esse filtro, esses padrões de energia, ¿sí? que separa, mas também unem o universo interno do universo externo, isso vai se purificando, sublimando, à medida que o ser começa a ficar mais atento e entregue para a vida interna e já não fica identificado com as propostas da matéria, da vida tridimensional. Então, esse eixo não pode se diluir. Só pode se diluir quando o ser desencarna. Então, esse eixo, essa franja, como é? Sim, uma franja energética, sim, existe mientras o ser fica encarnado. E a densidade, ou a flexibilidade, ou a condição translúcida dessa franja tem que ver com o estado evolutivo do ser encarnado. Quando ele já fica disponível para a luz interna, para a vida interna, então isso vai mudando. Porque a mesma luz que encontra receptivo o ser faz que aquela faixa, sim, comece a ser translúcida, como um cristal. Já não tem um filtro aí. Por quê? Porque esse filtro tem também a função de manter certamente protegido o ego e a personalidade de um fluido interno que eles não têm disposição para aceitar e sintonizar. E se o ser aqui, o ego e a personalidade, recebem aquilo que não estão preparados, é uma sobreestimulação que é uma interferência para o ego e a personalidade. Para que o ego e a personalidade possam receber estímulos superiores, tem que ter disposição incondicional. E quando eles chegam a essa disposição incondicional, esse filtro é translúcido, é fluido, é flexível. Sim? Então, esse é o fato. Alguém quer perguntar mais disso? O que é viver segundo a verdade? Aplicar no dia a dia a verdade que o interno irradia, aplicar, não, sim, vai.
que é viver segundo a verdade, e se isso é aplicar no dia a dia o que o interno irradia. Vivir segundo a verdade, isto que falamos até agora, é que o ser pueda responder com toda a sua consciência, incondicionalmente aos estímulos internos. Porque quando o ser interno passa um estímulo para você, que hoje falávamos que esse estímulo é uma revelação, não é porque o interno não tem nada que fazer, então, mientras não tem nada que fazer, passa estímulos a você. Não, quando o interno passa um estímulo, ele está colocando para você algo que você necessita e que não pode rechazar. Esse estímulo interno representa uma parcela da verdade, porque a verdade vai se manifestando gradativamente segundo o ser tem disponibilidade para a verdade. Quando o ser fica incondicionalmente disponível para o ser interno, tudo aquilo que ele vai passando é a possibilidade de viver segundo a verdade. Você obedece um estímulo interno, você é o que está aplicando a verdade. Você persiste naquilo que executou, você está persistindo com a verdade. Então, sempre que a vida interna passa um estímulo para você, está passando uma parcela da verdade. Não é outra coisa. Não existe estímulo interno que não é representação da verdade que você necessita. Com aquela porção, aquela parcela de verdade que você tem que permitir que absorva a sua vida. Porque ninguém pode absorver a verdade. A revelação cósmica é que o ser é absorvido pela verdade. O ser fica integrado na verdade. Quando ele tem disposição, a verdade absorve o ser. Ele nunca pode absorver a verdade. ¿Sí? O ser, por falta de sintonia, fica afastado da possibilidade de viver aquela energia da verdade. Mas não porque a verdade não fique presente. Só que ele, em sua sintonia, em sua vibração, não tem empatia transitória com a verdade. Então, cumprir com o plano evolutivo é viver segundo a verdade. Isso é assim de simples. O ser não tem que ter ambição para conhecer verdades que são exclusivas para ele. Porque o pior que você pode ter para a verdade é ambição. Ou tentar que a verdade seja sua. Você é o dono da verdade. ¿Sí? Então, a verdade, principalmente, é aquilo que vem de seu interior. Pode acontecer que a vida interna, que as leis cósmicas utilizem outro ser para passar verdades para você. Mas esse é um fato transitório, porque ninguém pode continuar seu caminho se sempre está esperando que outro passe a verdade para ele. Esse é um fato transitório. Um fato próprio de uma etapa muito limitada. Aqui pergunta também como podemos discernir a verdade espiritual com tantas propostas e versões. Olha, é um treino isto, um treinamento isto. Porque se você tem tantas ofertas e tantas versões, é que a vida considera que você tem que avançar com o discernimento. Porque se você tem duas opções, mesmo que você é um desastre, se elige uma, capaz que acerta. Capaz que dá certo. Mas, neste momento do planeta, temos muitas versões, muitas propostas. E fala de que nós todos venimos muito demorados no discernimento. E que também este fato de ficar perante das escolhas, de ter que aplicar escolhas superiores para a nossa vida, é purificação. Porque quando o ser tem que escolher corretamente, ele tem que fazer todo um trabalho para que as impurezas, aquilo que não foi ainda purificado nele, não seja uma interferência para ele.
Porque a maioria dos seres aqui na superfície da Terra tem muitas impurezas, que é o resultado de sua trajetória evolutiva, sempre tentando não aceitar as propostas internas, buscando a comodidade, o benefício egoísta. E tudo isso acumula, acumula, acumula. E quando você tem que fazer escolhas certas, evolutivas, tem uma interferência muito grande, porque você não tentou, em outras etapas evolutivas, ficar para a verdade disponível. Ficou para o mais cômodo, ficou para o proveito que você necessitava, para satisfazer os desejos. Então, como é esse fato? Entende? Então, o ser hoje, para discernir, tem dois caminhos. O primeiro, mais básico, é o discernimento racional. Quer dizer, que ele pueda ter uma ferramenta racional com aspectos positivos suficientemente purificados que a través da aplicação da razão ele pueda identificar do melhor modo possível o positivo do negativo. Então, esse é o discernimento racional, a primeira etapa. E se o ser tem já em sua trajetória, tem já em sua consciência, possibilidades suficientemente positivas, sim? Perto do que seria um fato genuinamente ético, do bem comum, então ele pode chegar a escolher algo suficientemente bom. Mas não o mais bom, o melhor, suficientemente bom. E a outra etapa do discernimento é isto que falamos da intuição. Quer dizer, que a razão não tem nada que fazer. Pelo contrário, ela tem que ficar aí muito quieta, ¿sí? Sem abrir a boca, ficando o mais imparcial possível. Então, esse conhecimento intuitivo é o que se fala do discernimento superior, que é um discernimento que não conta, ¿sí? Com aspectos característicos da, como se fala isto? Da comparação, ¿sí? Dos interesses pessoais, da especulação, do razonamento, do análisis. Porque essa etapa é bem kármica e nós temos que começar a preparar a consciência para o discernimento não racional, para o discernimento genuinamente intuitivo. Então, como você pode se preparar para isto? E buscando a verdade. Se você percebe em aquele humilde trabalho de autoobservação, de autoconhecimento, que tem ainda muito valor para você, seus próprios interesses, quer dizer que você ainda é muito superficial. E a superficialidade com a intuição são incompatíveis. O ser que é intuitivo é um ser que já ultrapassou aquela etapa básica da superficialidade, do egoísmo, sim? Essa etapa onde o ser só trabalha para satisfazer suas metas pessoais e egoístas. Sim? Como se vive sem mostras internas? Aqui pone que como vivir se não temos indicações internas claras? E como viveu todas aquelas encarnações até agora? Você tem que usar, tem que utilizar o conhecimento recebido, a síntese evolutiva de suas experiências. Então, todos temos ferramentas para ficar perante hoje das situações que a vida coloque. Ninguém não tem ferramentas. Só que tem as ferramentas que você necessita, porque ter certas ferramentas também é material da prova, é material constitutivo da prova. Um ser que não tem certas ferramentas, quer dizer que tem que ficar perante das provas com aquelas que sí tem. Porque todos gostaríamos de ter ferramentas muito boas para que as provas fueran um fato assim, muito simples, muito fácil. Mas as provas não são, não têm características de facilidade.
As pruebas têm que ser provas. Então, o ser tem que enfrentar hoje, mesmo que não tem muita clareza interna, tem que enfrentar com as ferramentas que ele sim tem. Já chegou uma etapa onde ele tem suficientemente desenvolvida a ética, mesmo que são princípios éticos, racionais, culturais, tem isso, então utilize isso. Aqueles princípios éticos que ele tem. A ética também vai passando por um processo evolutivo, até que os componentes da ética são internos. Mas, mientras não são internos, o ser tem que aplicar os princípios éticos que, para sua consciência, nessa etapa, são ferramentas. Aqui perguntam como perceber as necessidades do plano evolutivo. Disto falamos quase todo o encontro. Você percebe as necessidades do plano evolutivo se tem condições de perceber sua planificação interna. Porque a planificação interna do ser, quando vai encarnar, é o mesmo que falar do plano evolutivo. Porque a alma estimula a consciência do ego a aceitar certos aspectos do desenvolvimento, da participação, quando ele fica encarnado, esses estímulos que o ego aceita e que tem que começar a trabalhar, ¿sí? É o plano evolutivo, porque a alma recebe em seu próprio nível das hierarquias que dirigem os grupos internos de alma, a alma recebe estímulos que ele aceita e que depois comparte, adapta para o ego, comparte com ele e o ego vai para a matéria. Então, se você não tem uma suficiente sintonia interna, mesmo que tenha planificação interna, nesse momento pouco vai poder fazer. Tem que trabalhar e persistir em sua sintonia interna, em sua alinhação interna, para que comece a ficar aberta a porta entre a vida interna e a consciência do ego. Então, a vida interna vai passar estímulos que vão operar como códigos vibratórios, como chaves vibratórias, para que o ego pueda começar a lembrar, a perceber, a viver a revelação daqueles detalhes de sua planificação interna, que mesmo lembrando poucos detalhes, mas genuínos, ele tem ferramentas para começar a trabalhar para o plano evolutivo. Porque a maioria dos cegos, isto falamos aqui em Portugal há pouco, a maioria dos cegos, eles ficariam apavorados, se eles conheceram todo aquilo que internamente aceitaram fazer na matéria. Apavorados, aterrados. ¿Sí? Então, o ego recebe algumas informações, mas tem um caráter tanto forte, energeticamente falando, que se ele aceita essas poucas informações e trabalha para executar elas, isso é o plano evolutivo, isso é a planificação interna dele. Sim? Mas existe, porque é uma humanidade que trabalha muito com a ilusão, existe que a maioria dos seres tem umas ilusões respeito à sua planificação interna, que é o produto de uma ambição que eles não transcenderam. Então, muitas pessoas têm tanta ambição que eles juram que a missão deles, a planificação interna deles, é uma tarefa muito grande, evolutiva. Quase vão salvar o planeta. E isso, geralmente, é um fato das forças involutivas com sua influência trabalhando na consciência do ser. Aqui perguntam pelo linhagem dos espelhos. E este linhagem hoje tem um rol muito importante, porque com a energia feminina, esta capacidade de ter que espelhar certos padrões vibratórios, certas informações, certos paradigmas,
aspecto do arquétipo é muito importante. Então, como a energia feminina necessita ancorar bem, se implantar bem nesta etapa, os seres espelhos hoje todos ficam encarnados no polo feminino. Todos os seres espelhos da linhagem dos espelhos hoje são femininos. A maioria ficam inativos. Por quê? Por isso que falamos, a maioria dos seres da humanidade se não tem condições de responder à vida interna. Mas aqueles seres que sim podem responder à vida interna e que são monadicamente espelhos, então estão fazendo uma tarefa silenciosa muito importante. Muito, muito importante. E nesta etapa, somente corpos femininos estão sendo passados para as mônadas que ficam hoje expressando sua energia na matéria. Então, em outras etapas, existem seres masculinos e seres femininos que trabalham com a energia da linhagem dos espelhos. Mas nesta etapa, só até o final da transição e o começo do novo ciclo, só seres da polaridade feminina, corpos femininos. Sim? E falam também da ativação de novos centros planetários. Aqui temos um fato que ver. Não sabemos se a pessoa se refere, quando fala de ativação de novos centros planetários, aos centros que se revelaram a partir de 1988, ou se está perguntando se agora ficamos uma etapa onde vai se revelar alguns centros mais. Então, as possibilidades de novos centros de aqui ao fim da transição era certa, mas a humanidade fica em um estado tanto caótico que possivelmente não se revelem outros centros e só ficam revelados, ofertando para a consciência a sua presença bem no nível consciente, os 7 que foram manifestando-se, revelando-se a partir de 1988. Porque no planeta existem muitos, miles de centros planetários, miles, e só 7 ficam manifestados, revelados. Porque a ativação é uma coisa, revelação é outra. Estes centros que agora ficam revelados já ficavam ativos antes de 1988. Mas o que acontecia? Só se conhecia como centro revelado Shambhala. Só Shambhala se conhecia. E alguns esotéricos, alguns místicos, ocultistas, seres com conhecimentos mais avançados que o comum das pessoas, eles percebiam que existiam outras atividades subjetivas e ocultas no planeta. Mas só o conhecimento de Shambhala ficava no consciente como um centro revelado, mas misturado com uma quantidade de ilusões próprias de uma humanidade muito superficial. Porque mesmo que a humanidade falava de Shambhala, uma parte muito pequena falava de Shambhala, não falavam de Shambhala como um centro intraterreno, mas como um fato muito, muito misterioso no deserto do Gobi, nos Himalaias, no Tíbet, que você podia encontrar se eles permitiam aceder. Mas agora as informações são mais profundas, são maiores. As pessoas já sabem, algumas, que os centros planetários são a base de civilizações internas e que não têm acesso material a isso, porque eles vivem em outro patamar, em outra dimensão, em outro plano. Então, os seres que já têm conhecimento atualizado, eles sabem que os centros planetários são vórtices de energia, plataformas energéticas do planeta, que é a base para que civilizações internas puedan, em comunhão com a energia do centro planetário, manifestar sua identidade cósmica. Porque os centros planetários são vórtices da manifestação da cosmicidade da Terra.
¿sí? Daquela energia cósmica da Terra, porque quando os seres pensam na Terra, no cósmico, eles pensam em fatos que ficam muito longe. Mas a Terra tem um princípio de cosmicidade ativo único, potente e único. ¿Sí? Então, os centros revelados e os centros activos não sempre são o mesmo. Então, estes centros que hoje ficavam ativos, mas ocultamente ativos. A partir da mudança da polaridade, as hierarquias começaram, por meio de canais, a manifestar a revelação gradativamente dos sete centros. ¿Sí? Mas também começaram a revelar certos vórtices de energia que ficam coligados a esses centros, como é este fato do Mar de Ancenusa, lá em Córdoba, que é um vórtice energético que internamente é uma ferramenta da civilização do Erques, mas há poucos anos não se conhecia. Se conhecia, sim, o Mar de Ancenusa, mas não se conhecia que nos níveis subjetivos, ocultos, internos, era um potente espelho, era um potente campo de interação, ¿sí? Para que partículas de distintos níveis, ¿sí? De distintos planos, dimensões, pudieran interactuar com a realidade planetária. Certamente portais para a intercomunicação, intercâmbio de energias, de leis, ¿sí? De partículas, de consciências. Então, à medida que a transição planetária vai avançando, determinados detalhes destes centros, destas civilizações, possivelmente puedan ser passados para a humanidade, mas com muita limitação, porque nós, hoje, deveríamos ter informações muito elevadas que não temos. Por quê? Porque nossa participação não foi elevada. E mesmo hoje não é elevada. E não sabemos se até o fim da transição vai poder se elevar. Gratidão. Gratidão. Gracias.